Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Fluminense para você. Meus amigos, as novidades são um pouco loucas, né? Mas relaxa que a gente vai trazer tudo para você, só não esqueça de, por favor, arrebenta no like. Clica nesse like, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho tricolor, hype, hora do Flu, ajude a gente, né? Compre um dos produtos que estão passando aí para você, você não paga nada mais por isso e você ajuda muito o canal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E galera, é importante que amanhã o Fluminense entre em campo para, de fato, se classificar para a final. Se Deus quiser, o Fluminense tem uma vantagem aí, venceu o primeiro jogo contra o Vasco, mas a situação do Vasco não tá muito boa e eu quero começar até falando sobre isso, ó. Esse aqui foi um dos vídeos que o Arena Cruz Maltina trouxe, né? O lateral direito Paulo Henrique foi enquadrado, entre aspas aí, pela Força Jovem Vasco, tá? Que é a torcida organizada do Vasco, né? Então deu uma enquadrada aí no lateral deles, dá uma olhada. Porra, precisa mesmo? Vocês acham que a gente sabe onde é bom, não sei o que, não, cara? Acha mesmo? Jota aqui, pô. Praticamente, vendendo pra Neymar, mandando a gente tomar no cu. Ué, rapaz, tá de sacanagem com a gente, tá levando a... Bom, a primeira cobrança que eu vi aqui é que a Força Jovem, eu vou até tirar porque, né, eu respeito porque aqui muitas crianças assistem o canal, então não dá pra assistir esse vídeo aqui, tem muitos palavrões e tudo mais, né? Mas assim, a cobrança que eu vi é que o Neymar, né, na hora que comemorou o gol, pra quem não viu o jogo, né, a gente teve o Santos vencendo o Vasco ali no Brasileirão, e a gente teve o Neymar, né, fazendo isso aqui pra torcida do Vasco, ó. Mandando a torcida do Vasco calar a boca. Muito porque eu acredito que ficou marcado que o Vasco ganhou o Santos, meteu uma goleada de 6. Quem lembra disso? No Morumbi, né? Então o Vasco, o Neymar, né? Jogou muito bem, fez 2 gols, né? E mandou a torcida do Vasco ficar quieto. E poucos jogadores cobraram o Neymar. Quem cobrou do Vasco que eu vi foi o Thiago, né? O Thiago Mendes, o volante. Mas ali você tem uma cobrança da torcida organizada do Vasco, né, ao jogador. Pô, que chama a atenção é que, pelo amor de Deus, deve ser muito bom ser jogador de futebol mesmo, né? Assim, agora é o Thiago, o torcedor falando. Rapaz, olha o carrinho que tem o modesto Paulo Henrique, tá? Eu vou te falar, eu sei que Paulo Henrique foi para a seleção recentemente e tudo mais, mas nunca foi um lateral que encheu meus olhos de falar assim, cara, esse lateral é outro nível. Não, eu acho ele um jogador, eu acho bom jogador, eu acho o jogador ok, né? Só que, meu amigo, olha, eu nem sei que carro é esse aqui, comente aí, você que é mestre. Eu gosto muito de carro, tá? Mas esse aqui, eu não sei se é uma Lamborghini, não sei. Mas, meu amigo, porta vindo pra cima, meu amigo. Pro lateral direito, Paulo Henrique. Caraca, que loucura, né? Assim, mas o que eu tô trazendo pra você é que existe uma cobrança muito forte, né, no Vasco. Então, se eu sou o Fluminense, eu ficaria ligado em relação a isso aí. Existe uma cobrança muito grande lá para que de certo modo, a gente tenha um comportamento diferente do Vasco no jogo de amanhã, tá? Então, assim, eu espero que o Fluminense, né, os jogadores do Fluminense, a torcida do Fluminense entenda que não tá classificado, tá? O Fluminense precisa jogar bola. Outra notícia que mostra o clima lá é que o Pedrosa trouxe que o técnico interino, o Bruno, né, Lazzaroni, promoveu testes na equipe titular. Isso aqui eu já ia trazer mesmo, porque o Vasco deve ter alguma mudança, né? Algumas alterações aí, como o Puma Rodrigues, que sempre joga muito bem contra a gente, o David, o Brenner, né? Foram utilizados no time titular, então deve ter uma mudança aí. E a tendência é que role essas mudanças. Só que assim, outra notícia que eu vi é que existiu uma cobrança forte do presidente do Vasco. Dá uma olhada aqui, ó, mais uma cobrança, ó. Grupo de jogadores é cobrado em reunião com o presidente Pedrinho, né? Então Pedrinho aí também cobrou o elenco. Thiagão, por que tu tá trazendo isso aqui? Galera, é um despertamento. Nós precisamos entender que o jogo não está decidido. Nós precisamos entender que não é só entrar, jogar de qualquer jeito que a gente vai passar. Não deem esse mole. Fluminense, para classificar amanhã, vai ter que jogar o melhor do que pode. O Fluminense precisa jogar o melhor que pode. É isso que eu tenho para dizer para você, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Não dá para entrar. Ah, o Vasco tá fragilizado, vem de derrota pro Santos, o Diniz caiu, não contratou treinador, vai sem treinador, meus amigos.
Isso aí não de nada tem a ver com a gente. Nós precisamos chegar, jogar o nosso futebol e classificar, porque o Fluminense também tem problemas, tá? E agora falando de quem importa nesse canal, que é a Fluminense, a gente tem o treino e dá uma olhada nesse treino aí. Separei algumas imagens pra gente tá trazendo aqui. Esse foi o treino de hoje que separou, né? Que preparou o Fluminense para o jogo de amanhã. A gente tem Martinelli aqui, tem o Inácio e você vai olhando. Só que existe uma questão aqui. Eu não sei se eu tô cego, né? Eu sei com os óculos. Mas assim, eu não vi o Lúcio Acosta aqui. Ah, Thiago, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Fluminense não terá apenas a ausência de Bernal machucado, né? Bernal fica fora aí por 30 dias, mas nós teremos também a ausência de Lúcio Acosta e Germancano também, tá? Ele tá treinando aqui, mas o Beldia já descartou o Germancano para esse jogo contra o Vasco. Então, meus amigos, Lúcio Acosta também deve ficar de fora. Pô, Thiago, tu tá reclamando? Não, eu até acho que Lúcio Acosta tem que ficar de fora mesmo. Se ele sentiu um incômodo no jogo contra o Palmeiras, ele é um dos principais jogadores, para não falar o melhor jogador hoje do Flu, né? Então, tem que segurar. Tem que dar uma segurada, porque se ele estoura agora, a gente pode perder o jogador por muito tempo. Então, sinceramente, não vale a pena, tá? Então é isso, ó. Se tu olhar as imagens aqui, você não verá o Lúcio. Ah, Thiago, tá passando muito rápido. Pra gente ganhar tempo, tá? Mas se você quiser ver as imagens, é só pausar o vídeo. Se você pausar o vídeo, você vai conseguir ver todas essas imagens direitinho, tá bom, meus amigos? Mas é isso. Em relação à escalação do Fluminense, a gente deve ter algumas alterações, né? A gente vai ter a volta do Gêmeos, com certeza, jogador que foi poupado no jogo contra o Palmeiras, a gente vai ter a volta de Canóbio, a gente tem a volta ali de John Kennedy como titular, Serna do outro lado, no meio de campo que nós vamos ter grandes mudanças. Hércules deve entrar no lugar de Bernal, mas Otávio também briga pela vaga, tá? É isso aí que tu tá ouvindo. Há uma chance de Otávio também ser utilizado no lugar do Bernal. Eu acredito que quem está na frente é Hércules, tá? Então Hércules deve vir no lugar e o meio de campo do Fluminense pode ser ali Hércules, Martinelli, que foi uma dupla muito importante no ano passado, e terminando ali com Paulo Henrique Ganso ou Savarino, tá? São dois jogadores que conseguem fazer a meiuca, tá bom? E na zaga não tem muita diferença, Gemes, né, e Freitas, muito provavelmente Freitas mantido, até pela atuação tenebrosa que a gente viu do Inácio, né, que mostrou por que o Freitas é tão utilizado, e a gente tem ali na lateral direita Samuel Xavier, né, que deve voltar a ser o titular, e o René na lateral esquerda. Então, assim, as mudanças mesmo, né, a escalação do Fluminense para o jogo de amanhã, essas mudanças que devem acontecer, tá bom? Hércules entrando no lugar do Bernal e Savarino ou Paulo Henrique Ganso entrando no lugar de Lúcio Acosta, que não deve ir para o jogo, tá? Só se acontecer uma coisa, né, porque ele nem treinar. Então, assim, a tendência é que ele fique de fora, seja poupado mesmo, tá bom, meus amigos? Então, só para você entender. Então, esse é todo o contexto que eu queria trazer sobre o clássico de amanhã. Jogo importante, Fluminense tem vantagem, mas não pode, né, relaxar. Fluminense não pode, eu tenho vantagem, então tá tudo bem. Não tá tudo bem não, Fluminense. Vamos jogar bola, vamos jogar futebol. E o que me alegra é que o Zubeldia, ele é o típico de cara que não deixa os jogadores correrem pouco, tá? Um dos grandes acertos de Zubeldia é exatamente esse. O cara exige que os jogadores entrem da melhor forma possível, correndo da melhor jeito possível. A gente vê isso o tempo inteiro. Certamente veremos amanhã. E se Deus quiser, aí sim, Fluminense confirmando ali a classificação para a grande final do campeonato carioca, tá bom? Quero muito ganhar esse carioca também. Vem, 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 vem. Vem, já vamos começar vencendo, levantando títulos. O Fluminense já ganhou a Taça Guanabara aí, agora é rumo ao Carioca, tá? Mas relaxa que amanhã aqui no canal Hora do Flu você terá todos os detalhes do jogo. A gente tem muita coisa para discutir, como que o Vasco deve jogar, como o Fluminense pode jogar, como que as coisas podem acontecer. A gente traz tudo para você amanhã, porque agora chegou a hora de trazer as informações, meus amigos, ó. Parece que tanto Ávalos como o Coelho ainda estão ali no cenário de possíveis negócios, de possíveis jogadores para o Fluminense. Por que eu estou dizendo isso? Lá na Argentina estão saindo informações, tá? Vamos começar por Ávalos, tá bom? Ávalos aqui, que a gente trouxe esses dias, que lá mesmo saiu que, olha, não chegaram a um acordo, piriri pororó. A gente tem aqui outra informação que é do Analytics, né? Um canal que cobre lá o Independente, dizendo:
comecei a me informar sobre a questão do Ávalos Fluminense porque não sabia de nada e queria saber como tudo estava indo. Aparentemente, né, Ávalos está interessado em ir para o Fluminense, né, mas a oferta ainda não convenceu o Independente devido à situação atual, tá bom? O Fluminense continua interessado no jogador, né? Isso é bem, assim, sendo bem honesto, nós não tivemos nenhuma notícia da galera que cobre, eu particularmente não tive essa notícia que o Fluminense tinha se retirado da briga pelo Ávalos, tá? Isso aí a gente não teve, não. Teve a informação do Lessa ontem dizendo que o Fluminense estuda, né, viabilizar a contratação do Castilho, né? Mas em nenhum momento rolou a informação daqui dizendo que o Fluminense desistiria de Ávalos, tá? Então, segundo a informação aqui, o Fluminense segue interessado, que eu acho que é o que deve estar acontecendo mesmo. Eu acho que o Fluminense está desesperado a ponto de contratar o jogador para não ficar sem nada. E podem haver novidades nos próximos 3 dias sobre a permanência dele no clube ou a concretização de transferências, negociações ainda estão em andamento. Então, assim, segundo a informação do Analytics, lá da Argentina, que cobre o Independente, o Fluminense ainda está negociando para trazer o Ávalos, tá? Então, pode acontecer ainda, tá? Pode pintar o Ávalos aí no Fluminense. Um dos detalhes, né, que eu queria trazer para você é que vai falar que o Ávalos está interessado em vir para cá, né? Ô, gente, mas assim, isso aí é a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque, segundo informações, o Fluminense estaria oferecendo para ele um contrato de 3 anos. Meu amigo, um cara com 34 anos, né? Receber essa possibilidade de ter um contratão de 3 anos, meu amigo, é a chance da vida dele. É a chance da vida dele, é o contrato do restante da carreira dele. Então eu acredito que o jogador deve estar fazendo muita força pro Independente acertar, né? O que está atrapalhando é que o Independente enxerga que não há tempo hábil, né, para poder buscar um outro jogador, né, um substituto. Então é isso, aquelas brigas de sempre, mas segundo informações que saíram hoje, o Fluminense ainda tem um interesse em Ávalos, né? Vamos aguardar aí. Porque hoje a gente tem o dia de hoje, né? E o dia de hoje a gente não teve nenhuma atualização. Tipo assim, Fluminense avançou foi com o Dantas ontem, né? Até que a gente trouxe o vídeo mais cedo. Muito bom. Daqui a pouco tem, né? Corinthians e Novo Horizontino, vou assistir o jogo e amanhã a gente traz ali como que foi a partida do Dantas. Vou assistir, meus amigos. Aí a gente tem hoje, dia 28, amanhã, dia 1º, né? Na segunda, dia 2 e na terça, né? Então, assim, hoje eu já não sei se eu conto muito, né? Mas acaba contando porque ainda é dia, né? 28, 1, 2 e 3 são 4 dias para fechar a janela. Vamos ver o que vai acontecer. Torcer para que o Fluminense contrate alguém. Lembrando que a gente está falando da janela internacional, né? De jogadores que vêm de fora do Brasil, né? Jogadores que atuam aqui no Brasil, a janela vai ficar aberta até 27, então o Fluminense deve tentar alguma coisa. Quem sabe não conseguiu ninguém tentar uma última... Eu ia falar, tentar uma última cartada no Hulk. Aí saiu outra coisa, saiu quase encartada no Hulk, pelo amor de Deus, né? Não, gente, brincadeiras à parte. Thiago, Hulk é loucura. Não sei. Eu, sinceramente, eu acho que quando bater o desespero, o Fluminense vai tentar fazer coisas que tem que dar uma resposta, né? Então, eles estão entre o fio e a espada, né? O presidente foi prometer nome de peso, né? Fica feio, né? Acaba ficando feio e a torcida fica com o pé atrás. Não tem, infelizmente, é assim que as coisas funcionam. E o Coelho, outra informação que saiu hoje, tá? Essa informação já é do nosso querido Christian Caminho. É que o Fluminense fez uma nova investida, tá? No Coelho. Diferente do Ávalos, aqui a gente já tem uma nova proposta e aumentou os valores. A última proposta do Fluminense para contratar Alexis Coelho foi uma proposta de 5 milhões de dólares. Só que dessa vez o Fluminense ofereceu os 6. E esse é o valor da multa rescisória, tá? Eu já te explico o porquê não rolou. Mas olha só. Só que o São Lourenço recusou. Aí tu vai falar assim, Tiagão, por que recusou se esse valor de 6 milhões de dólares já é um valor que, em teoria, ativaria a multa rescisória, né? O que acontece, galera? Quando tu tem um valor
para rescindir o contrato é o seguinte: você chega no jogador, o time não quer negociar. Não quero negociar com o jogador. Aí ele tem uma multa rescisória, como no caso do Coelho, de 6 milhões de dólares. Aí você vai lá e faz o seguinte: eu quero o jogador, eu vou contratar o jogador e toma 6 milhões de dólares e me dá o jogador. E esse valor faz romper o contrato. Tá? Só que nesse caso, o Fluminense ofereceu os 6 milhões de dólares, né, que é o valor da multa. Porém, para ativar a multa, esse valor tem que ser à vista, no cash, no Pix. Meu amigo, aí é outra história, né? Então o Fluminense muito provavelmente fez essa proposta de 6 milhões de dólares, mas parcelado, né? E o São Lourenço, mais uma vez, recusou. Então, Fluminense, mais uma vez, mais uma recusa, mas existe o seguinte: clube argentino mantém a exigência e só libera pelo valor da cláusula de rescisão. Então, assim, eu acho muito difícil o Fluminense pagar, pelo menos eu falo de desespero, né? Mas eu acho que é muito difícil o Fluminense pagar 6 milhões de dólares hoje à vista por um jogador, tá bom? Eu acho difícil. Impossível não, porque a gente teve um ano mágico em relação à receita no ano passado, né? Fluminense foi um dos times que mais ganhou dinheiro em premiações. Então é isso. Então assim, Fluminense, para ter Coelho, vai ter que pagar 30 milhões de reais na mão pros caras. É um valor muito alto, tá? É um valor alto. E o Coelho vale a pena, né? Vale a pena o Coelho? Sinceramente, pessoal, é um jogador que tem uma boa idade, né? Se eu não me engano, o Coelho tá com 25 anos. Deixa eu ver aqui. Eu vejo ele ele é jovem, né? E ele tem a mesma... 26 anos que tem o Coelho, tá? Deixa eu colocar na tela aí e a gente dá uma olhada. 26 anos que tem o Coelho. Desculpa, eu coloquei errado. E a gente tem aqui... ele é um segundo atacante, ele já não é um cara mais alto, né? Ele é um cara de mais mobilidade, parece que é aquilo que o Zubeldia quer. E você tem aqui números dele bem modestos, né? Só que nesta temporada ele parece que tá vivendo aquela evolução que a gente fala, né? Aquela evolução. Outro jogador que também tá maturando num nível, numa idade um pouco mais tarde, né? Um pouco mais tardia. Então, assim, eu sinceramente não tenho muito o que falar, porque eu acompanhei pouco do Coelho, porque eu achei que isso aí já era história do passado. Agora, se voltar de fato a pauta e o Fluminense tentar pagar esse valor à vista, a gente vai ter que estudar mais sobre o jogador para ver o que vai acontecer. A grande realidade é que a gente tem, tá, pessoal, infelizmente, né, a gente tem... um desespero muito grande já da diretoria do Fluminense. O diretor do Fluminense está desesperado para fechar com o jogador. E às vezes, pelo desespero, você acaba fazendo negócios que não são tão bons, né? Então, assim, eu tenho que ver até onde eles vão para ter Coelho. Aí a gente fala um pouquinho mais do jogador. No mais é isso, meus queridos. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Ter você aqui um presente, um privilégio. Muito obrigado, meu amigão, minha amiga, né? E é isso. Você que chega até aqui, então, pô, você é sensacional, né? Muito obrigado, gente. Saudações colores. Fiquem tudo bem e tchau. E valeu, pessoal. Bom, eu tô de olho em tudo, cara. Mas tu que chegou aqui, hein? Ó, valeu, gente. Tamo junto.